E para dar início às palestras dessa noite, convidaremos ele, que é advogado, especialista em direito penal, mestrando em criminologia forense e professor de processo penal. Me ajudem a receber o doutor Odilon Vieira Neto, com o tema Tribunal do Júri. Alô? Só pedir para minha mãe, que ela está ali, está me ligando, viu, Genésio? Inicialmente, eu agradeço imensamente o sétimo semestre B, não é? São os idealizadores deste evento grandioso, muito bonito, muito festejado, não só em Paraopebas, mas no sudeste do Pará. Marabá foi bastante divulgado. Temos acadêmicos aqui da Faculdade Carajás. Obviamente, existe a questão da distância, a questão da... Hoje, se uma quinta-feira, colocar no cronômetro aqui, que eu sei que meu tempo é curto, viu, doutor? Não tem 1h30 do júri, não. A questão da distância, eu vou parabenizar também todos aqui que compõem a mesa, aproveitar na presença, cumprimento todos aqui, por meio do meu irmão, doutor Genésio, que coordena o curso de Direito da Faculdade Pitágoras, aqui de Paraopebas. Cumprimento todos vocês que saíram de casa, querem aprender algo, ensinar algo hoje. Nesses cursos a gente sempre tem algo a aprender, algo a ensinar. Semana passada estava em Marabá assistindo um curso de júri, um workshop do Dr. Eduardo Imbiriba, um grande tribuno lá de Belém, e aprendi, fui nomeado para ser juiz no júri simulado. Me atrapalhei um pouco como juiz, mas o júri foi conduzido. Cumprimento todos aí na pessoa da minha mãe, Rivonete, a doutora Rivonete, advogada, e da minha filha Natália, que é estudante de Direito. E minha mãe é essa senhora que está aqui na frente, que eu não sei porquê, nesse momento, estava querendo falar comigo aqui no telefone, não é? Estava ligando para mim agora, enquanto eu estava me preparando aqui. Amigos, então, feitas as considerações, gastei 2 minutos, vamos falar um pouquinho sobre júri. Eu não costumo muito usar PowerPoint, usar algo em quadro, mas para ficar mais fácil, claro, tem a questão didática, mas eu vou entrar em algumas questões pragmáticas. Nós vamos variar um pouco da academia para a trincheira, da trincheira para a academia. Vou tentar ser o mais neutro possível, mas, obviamente, vou ter um pouco mais de visão defensiva, porque este é meu trabalho. Então, como foram feitas as apresentações, eu sou advogado preponderantemente criminalista. Claro que os advogados, diferentemente dos médicos, não fazem residência numa área no campo do direito, mas terminamos por estudar mais determinado ramo do direito. E antes de ser advogado, eu fui sargento de carreira do Exército, quase 15 anos. Então, sempre tive um pouco a veia para o lado penal, até porque nas Forças Armadas sempre também trabalhei em inquéritos policiais e militares, então também estive presente no direito penal militar. Então, Tribunal do Júri, podem passar o próximo slide. Pode passar o próximo. Agora, de forma rápida, o júri ingressou no Brasil em 1822. Cada Constituição deu um formato para o Tribunal do Júri.
o que eu vejo de interessante foi a Constituição de 37, Constituição outorgada por Getúlio Vargas. Essa Constituição, ela retirou a soberania dos vereditos. Então, quem tiver curiosidade de estudar o caso dos irmãos Naves, Vossas Excelências irão perceber o seguinte: no caso dos irmãos Naves, eles foram absolvidos pelo júri, mas no julgamento de apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença absolutória e condenou. Esse formato não existe quando a gente fala em soberania dos vereditos. Então, é possível sim, anula e manda fazer de novo. Mas o sim ou não, ninguém mexe. Anula e manda fazer de novo. Pode passar. Júri e Constituição, pode passar. Amigos, esses princípios estão na Constituição. Eu vou falar basicamente, principalmente da plenitude da defesa, é o que eu reputo um pouco mais importante, transcrevi algo da dogmática brasileira. Vamos pular e falar do sigilo das votações. Então, o que significa esse sigilo das votações? Então, vocês que assistem júris, vocês que já foram jurados, vocês que vão como estagiários compor a banca, tanto da defesa quanto do Ministério Público, vocês devem perceber o cuidado e o zelo com que o juiz presidente do Conselho de Sentença tem para que ninguém saiba o voto do outro, para que não se quebre esse sigilo. O juiz chega a ter o zelo de dizer: olha, quando eu estiver quisitando, que eu perguntar, Joãozinho no dia tal de tal, feriu com golpes de faca que levou à morte de Pedrinho, quando eu fizer essa pergunta, por favor, não balance a cabeça dizendo sim ou não, porque desse jeito vocês vão estar quebrando o sigilo das votações. E com a reforma de 2008, isso foi tão levado a sério, porque até 2008 existia a questão da unanimidade, retiravam todas as cédulas da urna. Aí diziam, não, fulaninho foi condenado por 7 votos a 0, ou absolvido. Isso quer dizer que todos sabiam o voto dos jurados. Se foi 7 votos a 0 para condenar ou para absolver, não vou entrar aqui na quisitação, toda a comunidade local sabe que todos votaram naquele sentido. Hoje não existe mais isso. A partir do momento que puxou cédulas da urna de modos que não se possa mais alterar o resultado, o juiz presidente do Conselho de Sentença, ele para por ali, deu. Então, se puxou 4 cédulas, condenando, absolvendo, independente lá do quesito, ele não vai precisar puxar mais uma cédula, porque não muda mais o resultado se puxarem as 3 restantes. Agora, é possível retirarem todas as cédulas da urna? Sim. Não é tão comum, mas de vez em quando acontece. Isso aí, sim, não, não. Aí, de repente, 3 para um lado, 3 sim, 3 não, e precisa saber o que a última cédula tem a dizer. Aí o juiz vai precisar retirar a última cédula da urna. Mas, mesmo assim, são 4 votos para uma tese e 3 votos para uma tese. Não quebrou o sigilo da votação. A soberania dos vereditos foi isso que eu acabei de falar. Na Constituição de 37, Constituição outorgada, imposta por um Estado totalitário, escrito por juristas, nomeados por um ditador, ele diz, eu quero um formato constitucional nesses moldes, eu quero algo parecido com o que Mussolini fez na Itália. Sem entrar muito nessa seara do direito constitucional para não tropeçar e cair.
aí sim, não existe soberania. O Tribunal de Justiça pode reformar, mas dentro da soberania dos vereditos, ninguém muda o sim ou não. O sim ou não que está na mão do jurado, isso aí ninguém muda, ninguém reforma, pode anular. O Tribunal de Justiça pode anular e mandar fazer de novo. O STJ pode anular em HC, em recurso especial, por algum motivo. O Supremo Tribunal Federal pode anular aquele julgamento em HC, em recurso extraordinário, por algum motivo. Mas eles não podem discordar do voto do jurado e mudar. A competência para julgamento. Então, a competência ficou bem reduzida no desenho brasileiro atual. São os crimes dolosos contra a vida, não é apenas o homicídio doloso. Então, temos o aborto, o infanticídio, a instigação e o auxílio ao suicídio. Confesso a vocês que nunca vi um júri de instigação ou auxílio ao suicídio. Aborto já vi alguma coisa, infanticídio não vi. Talvez é possível existir com uma menor amplitude, mas em regra o que nós vamos assistir em julgamentos de júri são homicídios, em sua maioria consumados e em minoria tentados. Pode passar. Colegas, então vamos lá, falar um pouquinho da plenitude da defesa. Eu vou até pedir uma vênia ao mestre que nos ilumina com sua doutrina, Guilherme de Souza Nutti. Ele escreve bacana, eu gosto, para a defesa, excelente, mas mesmo escrevendo bacana, é bom para a defesa, não é advogado, não é desembargador do Tribunal de São Paulo, alguns pontos eu discordo e não vejo. Claro, a plenitude, vamos dizer que é um upgrade a mais do que a ampla defesa, mas também não é assim. O Nutti, ele sustenta que na tréplica a defesa pode inovar numa tese. Está no livro dele, eu não transcrevi, eu transcrevi isso aí, vou explicar. Eu não transcrevi e já digo, estou com o doutor Franklin aqui, eu discordo do Nutti, eu imagino, não tem como, eu estou no júri, sustentamos uma tese, exaurimos a tese, o Ministério Público vai à réplica para ajustar alguma coisa que entendeu importante, aí eu venho na minha tréplica e digo, não, é negativa de autoria, não falei. O Ministério Público não vai poder se manifestar, ele não vai poder contrapor ao que eu falei. Então, por mais que o Nutti escreva que faz parte da plenitude da defesa, a defesa poder inovar na tréplica, aí eu pesquisei nos tribunais, até para um dia não tropeçar e não ver um júri meu dissolvido pelo juiz-presidente. Então, o posicionamento pacífico do STJ é que a defesa não pode, porque não vai dar chance, aí que realmente quebra a paridade de armas, né? Então, o que eu vejo realmente na plenitude da defesa são pontos assim bem resumidos. Vejam bem, imaginem um júri, Ministério Público, 1h30 sustentando sua tese, digamos que pediu a condenação por algum motivo, o acusado se diz inocente, sua qualificação interrogatório diz que não cometeu o crime, ou cometeu sob alguma excludente ilicitude, enfim. Sua defesa técnica levanta, cumprimenta todos, em 5 minutos, sustenta a defesa, agradece e senta. Então, neste caso, com base inclusive no próprio Código de Processo Penal, é possível que, em nome da plenitude da defesa, que o juiz presidente dissolva o conselho de sentença, dizendo que o réu está indefeso, porque, inevitavelmente, tivemos uma defesa, uma acusação. Naquele momento, o Ministério Público, como titular da ação penal pública incondicionada,
sustentou por 1h30 a sua tese acusatória, e a defesa, não sei, talvez, eu gosto de falar sobre física, talvez 5 minutos, talvez exauriu tudo, eu acho que é pouco, mas é possível que o juiz entenda que aqueles 5 minutos foi extremamente pouco para contrapor tudo que tem naqueles 1, 2, 3, 4 volumes de processo. E é possível, sim, dissolver. Mas, assim, também não é bem, porque talvez o Ministério Público apresentou um documento, ou vice-versa, mas se bem que a plenitude é para a defesa. E a defesa não impugnou, talvez, não vamos dizer que o réu está indefeso por causa disso. Eu estou num exemplo bem exagerado. Chegou nesse momento, o réu praticamente indefeso, em nome da plenitude, o juiz pode dissolver. Pode passar. Aí eu cito o professor Nestor Távora, que ele fala da plenitude da defesa, sustentando argumentos emocionais. É possível, sim, vamos ser sinceros, a defesa utiliza isso e utiliza bastante. Olha, um pai de família, a mãe está ali, a criança está no braço, o filho vai crescer órfão, aí nesse momento a mãe dá um beliscãozinho, a criança começa a chorar. É utilizado pela defesa, mas também eu vejo em alguns pontos a própria acusação também utilizar esse argumento também como política criminal, para não deixar, olha, vocês também vão, Vossa Excelência, vão absolver alguém que lá na frente pode vir até matar alguém. Então, é uma posição do professor Nestor Távora que eu achei interessante. Então, é possível sim que no júri a gente utilize argumentos emocionais e venha pedir até absolvição por clemência. Pode passar aí. Agora, amigos, ao meu humilde ver, a plenitude da defesa, quando a gente fala de tribunal de júri, ela está melhor desenhada nas teses subsidiárias. Eu posso chegar no plenário do júri, perceber que não existe o laudo necroscópico, não falei disso na resposta escrita à acusação, não falei disso nas alegações finais, não falei disso na fase do 422, chego no plenário do júri e peço absolvição por negativa de materialidade. Eu digo, não tem laudo necroscópico, o acusado está vivo e sustenta essa tese. E, alternativamente, se entenderem que a palavra de alguma testemunha supre o laudo necroscópico em afronta ao artigo 158 CPP, entendo que ele agiu em legítima defesa e vou formulando teses subsidiárias. Se entenderem que não é legítima defesa, é homicídio simples, privilegiado. Se não entenderem isso, que absolvam por piedade. Então, ao meu ver, talvez a plenitude da defesa está mais delineada por aí, porque já a acusação está mais, apesar de que o Ministério Público pode pedir absolvição, mas ele não pode, enquanto acusação, extrapolar os limites da pronúncia. Ele não pode chegar e inovar, eu decido agora que tem uma qualificadora a mais, ele não vai poder, ele vai estar restrito a alguma qualificadora. Agora, nada impede do Ministério Público entender no plenário que aquela qualificadora não existe, que aquelas qualificadoras não existem, inclusive que o acusado não cometeu crime, e pedir absolvição. Pode passar. Então, vejam só, existem críticas ao plenário do júri, não só no Brasil, mas alguns autores estrangeiros, alguns que são meus professores, e eu quero trazer para que vocês entendam, e vou sustentar o meu ponto de vista, vou trazer a visão latino-americana sobre o processo geral brasileiro, o processo penal em si no Brasil, e vou construir aqui uma tese defensiva para que a gente defenda o tribunal do júri. Uma ótica nova, não achei isso em manuais, é uma construção minha, uma pesquisa minha. Pode passar aí. Então, o professor Auri Lopes, possivelmente vocês conhecem, escreve bastante, garantista, escreve na coluna do Conjur, junto com o professor Alexandre Moraes Rosa. O professor Auri critica muito o júri pelo formato da sentença de pronúncia.
Então, o professor Auri, ele critica a questão da pronúncia, se tem poucos elementos, se tem elementos, se não tem, ele sustenta que, em regra, é indúbio pro societá. Então, talvez, na visão do professor Auri, teria que ter elementos de condenação já na sentença de pronúncia, o juiz entendesse elementos que levassem à condenação para aí sim mandar para o plenário do júri. Então, a crítica dele, ele entende que não poderia existir um indúbio pro societá quando da sentença de pronúncia. Então, esta é a crítica do professor Auri Lopes. Apesar de ser um grande garantista, um grande defensor aí do garantismo penal, mas ele questiona o instituto do júri. Pode passar. Professor Germán Haller é professor da UDELAR e da UD, lá de Montevidéu. Então, é um dos maiores criminólogos do mundo. Talvez nós o conhecemos pouco, porque nós estamos um pouco de costas viradas para o resto da América Latina. O professor Germán Haller, ele, em suas obras, ele tece uma crítica, ele conhece bastante o modelo brasileiro, o modelo americano, estuda muito. É um dos maiores criminólogos do mundo. E ele critica o Tribunal Popular, e conhecendo o modelo brasileiro, ele critica o modelo brasileiro porque ele disse que não consegue entender pessoas do povo fazendo, às vezes, de juiz. Então, é esta a crítica do professor Germán Haller. Eu digo a vocês que estava em sala de aula com ele e o professor Germán Haller sempre fazia uma pergunta para os alunos e, quando alguém respondia, ele dava um corte meio, até brincaram, um tramontinaço. Mas, no final, ele questionou o Instituto do Júri e aí eu dei uma resposta do que eu pensava, a ideia que eu venho construindo, e ele ficou parando. Aí disseram que eu salvei o Brasil, porque eu não tomei esse tramontinaço. Pode passar aí, mas eu vou dizer qual é a minha ideia. Pode passar o próximo. A visão do modelo processual penal brasileiro sob a ótica da América Latina. Pode passar. Eu vou acelerar um pouco, porque eu já vi que eu já estou com 20 minutos. Gonzalo Rua é professor da Universidade de Buenos Aires. Ele escreve, tem um livro dele chamado Direito Processual Penal Adversarial, e ele faz um quadro, resume todos os modelos latino-americanos, os códigos acusatórios de primeira e segunda geração, e, segundo o professor Gonçalo Rua, segundo o entendimento dele, só Brasil e Cuba possuem sistemas inquisitoriais. Pode passar. O professor Alberto Binder, também da Universidade de Buenos Aires, é interessante que esse livro dele eu tenho, ele começa a narrar as mudanças na América Latina, nesses códigos acusatórios de primeira e segunda geração. E quando ele chega no Brasil, ele diz, deixemos o Brasil de lado, porque é um caso muito particularizado, e pula para outro país. Ele não define o modelo brasileiro. É engraçado, ele não quis entrar na briga para definir o Brasil. Pode passar. Então, vamos aqui para a defesa do modelo do júri diante de um moderno sistema acusatório. Pode passar. Então, vamos defender o tribunal do júri. Eu mostrei críticas, mostrei a visão do que os nossos vizinhos pensam do nosso modelo. Então, o modelo uruguaio essa que é a grande diferença entre o modelo brasileiro e dos nossos vizinhos. Existe no Uruguai, na Argentina, é o que eu mais estudo, o juiz de controle e garantias. Depois eu vou passar para a coordenação, para a Patrícia, meu zap, ela pode passar para vocês, eu mando com os artigos, se vocês quiserem pesquisar. Isso é o Código Penal Uruguaio, Código de Processo Penal Uruguaio. Então, existe a diferenciação do juiz de controle e garantias e o juiz oral. Então, imaginem, no modelo brasileiro, é possível, durante a fase de investigação, decretar prisão preventiva de alguém? Claro. É possível interceptar
conversa telefônica, claro. É possível quebrar sigilo, busca e apreensão, sim, mas, obviamente, tem que ter a caneta de um juiz, sem sombra de dúvida, senão a gente volta para a Constituição lá de 67, a gente volta para o AI-5. A grande questão é, lá nesses países, eles entendem que a partir do momento que se formaliza, na audiência, falam audiência de formalização, que é esse artigo 270, a partir deste momento que se delimitam as provas, o juiz de garantias delimitou as provas durante a investigação, acompanhou o Ministério Público, lá a Fiscalia, quando oferece a denúncia, quando formaliza, sai o juiz de garantias e entra o juiz oral. Porque aí sim, o juiz oral, ele não estaria, talvez, carregado de preconceitos, não preconceitos na palavra mais conhecida pela gente, mas ele, de fato, ele vem há um ano deferindo cautelares, ele vem escutando minha conversa, o delegado de polícia, coerentemente, ele vai pedir, doutor, eu preciso da prorrogação da interceptação do Odilon, até porque o Odilon falou com o Genésio, escuta aqui o que o Odilon falou com o Genésio, e o juiz precisa escutar. Até porque, para ele poder deferir algo, ele tem que fundamentar, então ele tem que escutar, então ele pode se contaminar. Como quando a Auri fala, ele diz a dificuldade da captura psíquica do julgador, porque a captura, o julgador já foi capturado. Então, no modelo uruguaio, existe essa distinção. Passa aí a próxima. Aí sim, aí o tribunal do júri é o que mais se aproxima, eu não vi isso em manual nenhum, mas é uma ideia minha, é o que mais se aproxima deste modelo. No júri, de fato, o poder da caneta no tribunal do júri, quem vai dizer se cometeu ou não cometeu o crime, não vai ser o juiz presidente do Conselho de Sentença, vão ser os jurados. Então, neste momento, nós estamos conseguindo realmente construir um juiz de controle e garantias, que é o juiz presidente do Conselho de Sentença, que acompanhou toda a instrução. Estamos entregando o poder da caneta para o juiz oral, que é aquele juiz que vai chegar sem o seu psique capturado, vai chegar neutro para analisar provas. Claro que, como o professor Germani falou, poxa, mas pegar pessoas do povo, amigos, vamos ser sinceros, eu vou chegar nesse ponto, tenho ainda mais 20 minutos, mas vamos me dar uma prorrogação. De vez em quando a gente analisa, obviamente, as listas de jurados para saber, e vou mostrar isso que é uma técnica, independente, em alguns casos, a maioria tem curso superior. Os colegas que fazem júri aqui sabem, a maioria tem curso superior. Pesquisei em plataforma Lattes um jurado, doutor em engenharia, não lembro o ramo de engenharia. Mas, no mundo acadêmico, ele estudou mais do que eu. Então, se eu botar um nariz de palhaço e ficar tocando violão no júri, eu não vou convencer o cara que é doutor em engenharia. O que eu falar, ele vai estar molhando o dedo e folheando as páginas do processo. Então, ao meu ver, a melhor forma da gente sustentar o nosso sistema do júri é transportando a ideia do modelo do juiz de controle e garantias e o juiz oral, tentando trazer isso como por analogia ao tribunal do júri. Temos o juiz oral, que são jurados, e o juiz de controle e garantias, que é o presidente do Conselho de Sentença. Temos, de fato, alguém que vai estar sentado, sem ter se contaminado um minuto com o processo, em tese, porque aí eu vou chegar depois no lawfare, que aí o lawfare é complicado, aí contamina um pouco. Pode passar. Como o tempo é curto, seria um momento bacana da gente fazer um debate, mas é curto. Amigos, então, preparai-vos para o plenário. Então, como eu falei, fui militar e eu lembro que nas instruções que recebíamos e quando formávamos os recrutas, falávamos, preparai-vos para a guerra. Aí eu lembrei disso, preparai-vos para o plenário. Por que preparai-vos para o plenário? Amigos, infelizmente,
sem entrar em nenhum debate ideológico, a prisão cautelar hoje, infelizmente, é uma regra. Ainda mais em crimes que terminam sendo cometidos com violência. Então, vou entrar em casos, que não dá o formato do meu tempo aqui. Então, tem que se preparar, quem quer ser tribuno, se preparar principalmente na produção de provas. Trabalhar imaginando o plenário do júri. Porque, possivelmente, o acusado, aí eu já vou para a banca defensiva, como eu falei, eu sou advogado. Possivelmente, nos processos, obviamente, mais recentes. Vocês podem dizer, mas tem um caso antigo, numa comarca antiga, sim. Sim, possivelmente, na comarca de São João do Araguaia, 15 anos, era talvez o juiz de Marabá respondendo por vários, mas hoje o judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, estão chegando nessas comarcas e tem promotor titular, tem juiz, e aí foi preso, o processo anda rápido. Aí, nesses casos, vai andar rápido. Então, possivelmente, o acusado vai chegar preso no plenário do júri. E aí vão falar, não, mas podemos impetrar vários habeas corpus, amigos. Pesquisa minha, não, aí não é falácia. Pesquisei, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, habeas corpus impetrados no ano de 2017 e 2018. Infelizmente, aqui no Pará, ainda, e o lawfare eu deixei um asterisco, vou falar um pouco depois. Infelizmente, ainda se utiliza bastante, eu estou falando do ano de 2017 e ano de 2018. Então, o Tribunal de Justiça do Pará, estou com as emendas, vamos depois passar rapidamente, utiliza bastante para denegar ordem de habeas corpus, um princípio, que aí é o que o Lênio diz, que a gente saiu lá do justnaturalismo, que era crença, mito, fomos para o positivismo, não, vamos arrancar tudo isso, é só teoria pura do direito, aí fomos para o pós-positivismo, não, peraí, princípios são basilares, mas aí Lênio diz que virou o pan-positivismo. Então, tudo se constrói um princípio, e aí construíram um princípio chamado princípio da confiança no juiz da causa. Então, sem petro habeas corpus, quando se denega a ordem, aí não entra, talvez, nos requisitos do 312, os requisitos de uma prisão cautelar, fumus commissi delicti, periculum libertatis. Não. Ademais, com fulcro no princípio da confiança no juiz da causa, que está mais próximo das provas, isso é um absurdo, até porque, independente da complexidade do caso, se as provas estão pré-constituídas, o tribunal tem que julgar sim. Tem várias emendas, você pode passa uma, pode passar outra. Pode passar aí. Pode passar. Então, isso é uma emenda, é um julgado aqui do tribunal. Pode perceber que eu estou colocando o princípio da confiança no juiz da causa. Pode passar. Pode passar. Pode sair passando. Deu. Então, eu acredito que coloquei aí uns 7 julgados, tem vários, mas não ficaria muito extenso. Infelizmente, está preso, vai impetrar habeas corpus, se prepare para o plenário, se preocupe em produzir provas, se entende que o acusado, o seu cliente é inocente, se preocupe em produzir as provas durante a primeira fase, que essas provas serão usadas no plenário, que é mais importante. Sistema bifásico, então, como funciona no júri? Tenho 13 minutos. O sistema bifásico quer dizer o seguinte, existe, obviamente, uma fase de investigação, pode passar aí. Existe uma fase de investigação policial em regra, obviamente porque existe PIC e outras, mas não vamos entrar nisso. Existe essa fase de investigação que não é processo, existe a fase que alguns chamam de sumário de culpa, e tem outros nomes, outros apelidos, mas vamos dizer que seria a primeira fase.
que é a fase em que o Ministério Público oferece denúncia. Após isso, o acusado é citado para, após o juiz receber a denúncia, o acusado é citado para apresentar a resposta escrita, tem um prazo de 10 dias, depois disso, dependendo do que ele apresentou na defesa escrita, se essa defesa carregar preliminares, volta para a MP, se não carregar preliminares, o juiz pode absolver sumariamente ou designa audiência, marcou a audiência, a princípio essa audiência seria una, não vou nem falar da regra do 28, se houver discordância, se o promotor entende que é o caso de arquivamento, marcou a audiência, em regra tem que escutar a vítima se estiver viva, se for um homicídio, por exemplo, tentado, escuta a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e acusado. Alegações finais, Ministério Público, defesa e prolação da sentença. Então, terminaríamos aí a primeira fase. Rápido, né, doutor? Muito rápido, mas não funciona assim. Geralmente, veio uma testemunha de acusação, outra faltou, redesigna, a defesa fica com raiva, impetra um HC porque não foi culpa dela, o tribunal vai dizer que confia no juiz da causa e o processo vai. Mas hoje, como eu falei, os processos mais recentes, os presos mais recentes andam mais rápido. Então, esta é a primeira fase. Falei rápido, até porque vejo o meu cronômetro aqui, já tenho 11 minutos. Passa aí. Então, nós temos um problema que a defesa enfrenta, e eu sempre que vou ao plenário, eu gosto de citar, está aqui, vi que entrou no plenário aqui o professor Nestor Távora, meus cumprimentos, professor, o lawfare. E o professor Nestor Távora, realmente com maestria, ele traça o seguinte: a defesa está em desvantagem. Então, é utilizar os meios de comunicação para colocar a comunidade local contra o acusado. Isso acontece, amigos. Isso aqui, esqueçam livros de direito e liguem a televisão aberta. Esqueçam livros de direito e abram um jornal de circulação. E como é que funciona? Olha, claro, cada um tem suas competências, digamos, administrativas. Eu tenho um secretário de segurança que talvez esteja cobrando porque mataram alguém e quer resultado. Aí eu tenho que prender, talvez prendendo rápido. Não sei se prender rápido é prender bem. Elogio alguns delegados que investigam mais. Calma, não precisa prender agora não, vamos investigar mais, para prender a preventiva depois. Porque se prender logo, talvez está prendendo errado. E falei isso para o presidente Alberto Campos, tem um representante do OAB aqui, o doutor Alberto Campos esteve em Marabá conosco, eu sempre falo, quando há alguma questão que envolve advogado, doutor, não peça uma investigação assodada não, peça que investigue de forma profunda. Porque se investigar de forma assodada, prender não é tão difícil encontrar a garantia da ordem pública para prender alguém no Brasil. O problema é depois, lá no plenário, encontrar provas suficientes para condenar. E aí, é muito fácil também despejar 10 microfones em cima de uma mesa, jogar o backdrop da instituição, botar uma gravata bonita, como essa que eu estou aqui, chamar toda a imprensa, holofotes, dizer, olha, cometeu crime desse jeito, dessa forma, recortar esse jornal, botar numa mídia, que toda a mídia local, as reportagens, e aí a própria autoridade policial, com toda a vênia, está fazendo o trabalho dela, se reportar ao juiz, pedir a prisão preventiva, dizendo que a comunidade está completamente abalada pelo delito. Ele mesmo está comovendo a sociedade com a conduta dele. Para mim, isso é lawfare. Aí eu cito aí o professor Nestor Távora, é o que eu encontro no livro dele, e falo isso no plenário, quando eu encontro esse tipo de situação. E aí a defesa fica em desvantagem. É por isso que eu digo, preparai-vos para o plenário. Pode passar aí. Vamos ao plenário. Eu tenho prorrogação, viu? Tem prorrogação. Ontem eu estava assistindo o jogo do Grêmio, eu sou gremista, estava torcendo pelo Grêmio, eu queria prorrogação, que eu sabia que o Grêmio ia virar o jogo. É por isso que eu queria prorrogação, só perdeu porque foram 3 minutos de prorrogação.
Se desse mais uns, aí o Grêmio fazia 10 gols. Amigos, transitou em julgado, mas é um trânsito em julgado um pouco mais, transitou em julgado a sentença de pronúncia. Infelizmente, com o réu preso, a gente termina a defesa perdendo a oportunidade de entrar com um recurso desenhado no CPP para combater a sentença de pronúncia, talvez de forma total ou de forma parcial, mas transitou em julgado, principalmente com o réu preso. Quem está preso quer ir para o júri logo. E aí o juiz intima a defesa e o Ministério Público para que apresente rol de testemunhas no prazo de até 5 dias. Passa aí o próximo. 5 testemunhas para que sejam ouvidas em plenário. E nessa oportunidade também pode apresentar documentos, requerer diligências, pode passar. Então, vou passar bizu da defesa aqui. Testemunhas. Amigos, plenitude, não pode. Quem aqui, eu sei que ano que vem já devem estar fazendo exame de ordem, perder esse prazo de 5 dias do 422, se perder esse prazo, possivelmente o juiz não vai aceitar arrolar essas testemunhas de forma extemporânea, vai indeferir. E aí a defesa pode estar causando um prejuízo incalculável para o seu assistido. Então, não pode perder esse prazo. Os documentos podem juntar mais à frente, respeitando-se o trido legal lá de 3 dias úteis antes do plenário do júri. Não pode perder o prazo de 5 dias. E aí não adianta, mas eu não conheço bem o CPP. Não interessa. Não pode perder este prazo. Se perder, já era. Então, até botei negritado com exclamação. Pode passar. Um ponto interessante. Ganhei 5 minutos, viu? De acréscimo. Um ponto interessante, amigos, é a questão de documentos. Tem que respeitar o trido legal. Aí das mentiras que eu conto lá, dando aula, Genésio está aqui, lembra de uma, no plenário do júri, que estávamos juntos, ele estava comigo. E um colega, tem um amigão meu, estava com uma assento de acusação, e eu vi que lá na fase lá do sumário de culpa, ele colocando em erro o acusado, mas vem cá, mas você disse que estava no açougue e o açougue estava aqui, você disse que não tinha motorista lhe dando apoio, mas você mora aqui e o açougue é aqui. E o cara começou a se atrapalhar, eu disse, vai pegar o cara. Mas eu esperaria que ele levasse o quê no plenário? O mapa. Beleza, 3 dias antes nós fomos à vara, não vou falar qual lugar, não vou. Aí chegamos, não tem nada. Beleza, então se não tem, não tem. Porque seria bacana levar até para mostrar para os jurados. Claro, se ele levasse um mapa, eu ia mostrar outro mapa dizendo que não atendia às regras da cartografia mundial, tem que falar alguma coisa, tudo tem defesa. Mas enfim, não levou. Aí nos debates orais, eu achei engraçado que isso me marcou, isso tem alguns anos. O colega é meu amigo pessoal, mas ele pegou e puxou da beca dele um mapa, e aí eu não gritei, professor Néstor Távora, eu não gritei pela ordem não, aí como eu falei, voltou meu sangue verde oliva, eu disse, Hope, aí todo mundo se assustou, aí o juiz, o que é isso? Ele, não é só um mapinha, a mão do juiz virou igual a do Red Richard, lá do Senhor Fantástico, o Homem Elástico, deixa eu dar uma olhada nesse mapa. Aí ele, não, é só um mapa, quando o juiz pegou, a defesa tem alguma coisa? Não, porque eu queria que saísse logo o júri. Eu só queria que não mostrasse o mapa. Eu disse, não vai impugnar nada não, eu quero o júri. Aí, continue. Aí o colega, então imaginem, supostamente, o bairro tal, perder uma oportunidade ímpar de poder melhor ilustrar, inclusive digitalizando e botando no retro, na TV, para que pudesse mostrar para os juízes, como é o que eu falei, os juízes orais do Uruguai, para que pudessem mostrar para o conselho de sentença realmente onde ele morava e onde o crime foi cometido. Pode passar. Pesquisando os jurados, descartes motivados e imotivados. Então, minha realidade é Marabá, Paraopebas, São João do Araguaia, São Domingos.
aqui o sul e sudeste, principalmente em Marabá, que é a minha base. Claro que eu penso como funcionaria em São Paulo, não sei. Mas como funciona? Existe a lista, é sorteado, 15 jurados titulares, 10 suplentes. Pode passar. Então, eu criei essa fórmula, porque já fiz algo parecido, que seria a seguinte fórmula. Imagine uma acusação onde vem poderoso madeireiro versus humilde camponês. Mas pode ser o inverso. Podia ser o humilde camponês versus o poderoso madeireiro. Que, na realidade, esse caso fático era uma associação de moradores que estavam invadindo a área, não tinha nem poderoso madeireiro, nem humilde camponês, estavam todos juntos, e a acusação, eu lembro que era que o suposto poderoso madeireiro teria mexido com a cabeça, aquele gesto seria um indicativo para que alguém matasse o seu companheiro, mas o desenho, quando eu fui contratado para fazer aquela defesa, o que estava desenhado era mais ou menos isso, um poderoso madeireiro contra um humilde camponês. Então, qual era a minha grande preocupação? Isso, em 2015, acredito, eu não gostaria que estivesse sentado para julgar, porque iria haver um pré-julgamento. Pessoas, obviamente, ligadas, não vamos debater ideologia aqui não, estou falando de estratégias que eu tracei para resolver esta fórmula. Pessoas ligadas à CUT, à FETAF, à MST, à MSTT, a movimentos sociais ligados à esquerda, porque eles já viriam, já sentariam como jurados propensos a condenar o suposto poderoso madeireiro. E o contrário também serve. Se fosse o humilde camponês acusado de matar o poderoso madeireiro, naquela época, obviamente, eu não gostaria de pessoas que compartilhassem Peninha, na época, o deputado Bolsonaro, pessoas mais ligadas à direita, porque estariam propensos a condenar o cara que seria, talvez, um invasor de terra. Então, não é debate ideológico, é estratégia. Então, é interessante, sim, pesquisar, não tem problema, vocês podem entrar no Google, pode passar aí. Vocês podem entrar no Google, plataforma Lattes, redes sociais, pode pesquisar, até porque eu posso querer saber se algum daqueles jurados é amigo, íntimo, inimigo da vítima, do acusado. Isso serve tanto para a defesa quanto o Ministério Público. O promotor pode também querer pesquisar, querer saber se algum dos jurados, porque um voto pode significar a condenação ou absolvição. Então, se um amigo íntimo da vítima ou do acusado vai julgar e fica quieto, tem gente honesta. Eu já vi, o doutor já deve ter visto, o doutor Bruno já deve ter chegar no plenário, olha, doutor, eu não quero porque eu sou amigo, ou da vítima, ou do acusado, mas pode ser que alguém fique calado e diz, eu vou entrar lá e vou votar para condenar ou para absolver. Pode quebrar a balança. Então, a gente pode fazer isso. Inclusive, eu dei o exemplo que eu achei um doutor em engenharia pesquisando na plataforma Lattes. E, para mim, aquele doutor em engenharia, neutro, ele vai julgar provas, não vai cair em nariz, em violão, tocar violão, aqueles memes que um advogado dando pirueta no plenário, ele não vai cair em nenhum tipo de falácia, ele vai querer saber de provas. Passa aí. Pode passar. Presença do acusado no plenário, pode passar. Já está terminando. Solto ou preso? Então, vejam só, amigos, hoje é inquestionável, réu solto. No formato anterior, o júri só saía com a presença do acusado. Não. Se está solto, vai se quiser. Agora sim, obviamente, imaginem, aí até eu penso, se o réu está solto e é condenado, aí talvez o juiz possa começar a imaginar um dos requisitos da prisão preventiva, que é a aplicação da lei penal, não sei. De repente, o acusado não foi no plenário, o juiz condena a 25 anos de prisão, não sei. Então, talvez não ir, pode, se ele não tinha requisitos da preventiva, pode ser que ele esteja construindo, não sei. Cada um vai sentar com seu assistido, com seu cliente, e vai entender o que é melhor.
Agora, uma situação interessante, que aí são experiências, nós temos um laboratório empírico, que é fazer júri, nós aprendemos, é como eu falei, academia, trincheira, trincheira, academia. O preso, ele também não é obrigado a ir. É um direito dele e ao júri. Estar presente, exercer tanto a autodefesa positiva, contrapor, sustentar a tese dele, e exercer, inclusive, a autodefesa negativa, não quiser falar nada, mas ele tem que ir. Ele pode deixar de ir? Pode. Tem uma regrinha no CPP que diz que ele assina junto com o advogado ou com o defensor, dizendo que não quer comparecer ao plenário do júri. E aí eu vou dizer o seguinte, eu não coloquei ali, mas a gente pode construir agora a síndrome, eu falei a fórmula lá do poderoso madeireiro versus o humilde camponês, a gente pode aqui construir a síndrome do patinho feio. O que seria isso? Dependendo do cidadão, não sei se a Adriana, que é minha aluna, ela estava num júri que nós fizemos em Marabá, os alunos da Carajás pediram, acho que era da tua turma, do noturno, acho que deve ter uns 2 anos, queriam fazer um júri. Conversei com o diretor do nosso centro de triagens, olha, perguntei, coronel, tem uns alunos que querem assistir um júri, eu sou voluntário a fazer, faço uma procuração pro bono, um contrato pro bono, converso com o defensor, doutor Alisson, meu amigo, doutor Alisson sem problema. Aí veio aquele júri bacana, não é? Facada, pinga, aquele júri que não tem laudo, não tem nada, mas, enfim, era uma questão extremamente didática. Mas o que eu percebi? Eu percebi que houve um preconceito, porque realmente o acusado, por isso que eu falei da síndrome do patinho feio, se bem que o patinho feio lá na frente vira o cisne, não é? Eu percebi um certo preconceito, porque ele realmente tinha aquele perfil de um jovem novo, magro, acho que uma tatuagem não tem problema, mas a tatuagem dele era indicativa de talvez participar de alguma gangue. Ele tinha, não vou falar em antecedentes, mas tinha apontamentos de estar respondendo por um latrocínio aqui no sul do Pará. O linguajar dele realmente era um linguajar de alguém que estava inserido no mundo do crime, mas, mesmo assim, não quer dizer que ele cometeu aquele crime. Talvez poderia ser até uma testemunha, mas aquele crime é possível que ele talvez não tenha cometido. Eu não senti um acervo probatório tão forte, porque uma semana antes fizemos um júri que eu percebi que o acervo estava mais frágil, mas era um senhor de mais idade, de camiseta de botão, sapatinho engraxado, tal, se articulava bem, tal, foi absolvido. E o outro, ele, por carregar toda essa exteriorização que traz um preconceito, eu percebia que o jurado só olhava para o cara e só faltava dizer, isso é inocente? Porque havia um preconceito. Então, eu até falei para os alunos, olha, é porque eles ficaram tristes, foi condenado, mas é natural, eu também esperava que fosse. Nós fizemos tudo o que, digamos, o direito permitia. Fomos leais ao Ministério Público, à Justiça, fizemos nosso papel. Agora, se voltasse ao passado, talvez, o que eu poderia repensar era não levá-lo ao plenário, já construindo essa síndrome do patinho feio, porque talvez, se ele não fosse ao plenário e não tivesse sido visto, é possível que não tivesse tido essa questão do preconceito, não sei. Também é uma faca de 2 gumes, porque se eu fizer isso, obviamente, eu vou ter que assinar com o acusado, vou ter que escrever um texto mais detalhado, para eu me resguardar, porque se ele não for ao plenário, eu estou tirando também a oportunidade dele de se autodefender em plenário. Então, fica meio complicado eu imaginar quando e onde pode existir essa síndrome do patinho feio. Passei. Então, rapidamente, eu acho que essa é a última. Então, quem vai fazer júri, amigos, processo integral na mão, iluminado, pintado, rosa, laranja, azul, verde, limão, aqueles post-its, tudo marcado. Não adianta dizer que sabe, que conhece a doutrina, que conhece os julgados, que conhece o posicionamento. Se não conhece o processo, não adianta nada. Então, tem que conhecer o processo.
principalmente fazendo o que eu estou escrevendo ali, um relatório. Então, faça um relatório do que reputam mais importantes. Ah, a testemunha falou isso. Não, isso aqui me interessa. Então, transcreva o que a testemunha falou, coloque as folhas, até porque, durante os debates, o Ministério Público pode levantar, doutor, que folhas o senhor está falando aí? A que folhas do processo? E aí você vai dizer, folha 145. Ou seja, você vai mostrar que se preparou. O roteirozinho, é bom ter um roteiro na mão, preparem um roteiro antes do júri. É claro que esse roteiro vocês vão deixar espaços em brancos, porque durante o júri vai surgir muita coisa que vocês vão anotar. Debates, sempre cumprimentem, papel da defesa, no tempo de 1h30 ou 2h30, se forem 2 acusados, a defesa tem que exaurir todas as teses. Não deixem para uma possível tréplica. Porque se o Ministério Público não for para réplica, a defesa guardou algo na manga e vai ficar guardado na manga para o resto da vida. Porque se o MP não foi para réplica, acabou. Impugnações. Então, impugnação em ata. Não tenham medo, se entenderem que houve algo e vocês discordarem, de forma elegante, pela ordem, excelência, eu gostaria de constar em ata. Se não quiser falar no microfone, o senhor deixa eu digitar, mas tem que constar em ata, porque se não constar em ata, não vão poder sustentar uma das alíneas da apelação. Tem que fazer de forma elegante. O que não pode fazer, e aí me entristece e me envergonha, advogado que abandona plenário. Não é coisa de operador do direito abandonar plenário, até porque não tem previsão legal em canto nenhum. Até vocês, alunos, vão passar meu zap, se existir alguma previsão que eu, irritado com a decisão do juiz, discordei, não vou impugnar, vou abandonar o plenário, me digam que eu gostaria de conhecer esse dispositivo no CPP. Então, discordou da decisão do juiz, segundo a ministra Carmen Lúcia, decisão de juiz, a gente recorre. Então, a gente impugna e, se for o caso, recorre. Livro para teses. Então, claro, tem gente que não leva. Eu gosto de levar. Então, levem livros de processo penal, levem livros de direito penal, claro, dependendo do júri, levem livros de medicina legal, levem livros de direito penal. É o último slide. Não pode inovar a tese na tréplica, eu já falei, mesmo alguns autores sustentando, eu entendo, o STJ deixa claro que não pode, eu acho que inovar na tréplica pode correr o risco de ter uma dissolução no Conselho. Quisitação, eu acho que era tema para a gente falar 1 hora, que é complicado. E sentença, leitura em plenário. Amigos, passei 11 minutos do meu tempo, mas eu agradeço a atenção de todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Doutor Dilon, gostaria de aproveitar aqui que o senhor ainda está no palco. Nós tivemos aqui patrocinado um livro da Central de Livros Jurídicos do Brasil, aproveitar o tema. O livro é Júri, Crimes Dolosos contra a Vida. E a gente gostaria de sortear aqui com a plateia esse livro. Eu gostaria que o senhor escolhesse um número, 2 números, na verdade, primeiro de 1 a 14, por gentileza. Ele está aí? Já foi? Está lá. É porque ele sempre passa, ele sabe que eu gosto de coleções antigas, ele sempre passa e despeja lá, a gente sempre faz... Por isso que ele fez questão de que o senhor sorteasse esse livro. Eu gostaria que o senhor escolhesse um número de 1 a 14, que vai ser caracterizado pela fileira... Não, o senhor só vai escolher um número de 1 a 14. Então vamos no 7. Número 7, agora a poltrona de 1 a 35. Fileira 7, poltrona 30. Vocês podem identificar o número da poltrona na frente do assento, um pouco abaixo. Fileira número 7, poltrona 30.
Identificou, ok? Você poderia vir receber o seu livro aqui na frente, por gentileza? Tem alguém na poltrona? Fileira 7, poltrona de número 30. Ok. Enquanto a sorteada aqui se dirige para receber a premiação, nós gostaríamos de convidar também para compor a nossa mesa de honra o doutor Bruno Romanini, por gentileza, e também o doutor Nestor Távora. E dando continuidade